Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa quarta compartilhada. Hoje falando sobre a leitura que encanta e a nossa parceria com a Árvore. E para compor esse nosso bate-papo, estou recebendo aqui a Júlia Marques e vou deixar que ela se apresente a vocês. Olá, Júlia, tudo bom? Olá, Thaís, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Bom, eu sou a Júlia, trabalho aqui na Árvore, sou consultora pedagógica e também sou educadora, com foco em educação infantil, 4º e 5º ano. Estou muito feliz por esse convite para a gente conversar bastante sobre essa parceria que está dando super certo. Obrigada. Obrigada, Júlia. E temos aqui também um outro parceiro da biblioteca, né? Nós temos a Árvore como parceiro e temos outro parceiro que é o professor. E o professor que está representando é a nossa professora Adriana Gomes. Olá, Adriana, tudo bem? Olá, Thaís, que alegria. Como já fui apresentada pelo nome, né? Eu sou a Adriana, sou professora de Ciências do Ensino Fundamental 2 e é um privilégio enorme estar aqui com vocês, compartilhando desse momento Árvore, né? Atualidades e livros, junto com essa equipe, representando o Colégio Santa Úrsula. Muita honra, muito feliz aqui. Obrigada, Adriana. Eu gostaria de começar esse bate-papo, como eu estou aqui como representante do colégio e da biblioteca escolar, nossa biblioteca Jorge de Lima, eu gostaria de iniciar falando da biblioteca escolar, que, ao meu ver, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas ao mesmo tempo sim, a biblioteca escolar é uma das mais importantes. Nós temos sim bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas, mas a biblioteca escolar, ao meu ver, é a mais importante, porque ela começa a iniciar ali com o aluno desde o comecinho, né? Quando uma escola ela é bem preparada e possui uma biblioteca, ela está junto ao aluno na formação. E é ela que dá esse apoio na formação leitora do aluno, que vem construindo essa base, desde o leitor iniciante até se tornar um leitor fluente. E ela trabalha ali em parceria, junto com esse contexto. Muitas vezes o aluno chega na escola, sim, aprendeu a ler, mas ele ainda não aprendeu como é ser um leitor autônomo, a procurar a leitura que ele tanto gosta, né? E participar desse contexto escolar. Então, a biblioteca, ela está junto com o professor, mostrando como é dar esse primeiro passo na leitura, né? Até porque, para formar leitores autônomos na faculdade, seja em qualquer outro lugar, o início sempre é na escola. É sempre em sala de aula, é sempre na biblioteca escolar. E a nossa biblioteca escolar aqui do Colégio Santa Úrsula tem essa preocupação. Nós temos o espaço. O espaço é muito importante. Um espaço com livros comprados recentemente, sempre fazer essa compra do acervo, sempre trabalhar no ambiente. No entanto, não é apenas o espaço, não são apenas aquelas 4 paredes. O espaço da biblioteca escolar ela precisa ser um espaço vivo. O aluno do Santa Úrsula, ele não tem só o espaço, mas tem todo esse movimento que é realizado. Todos esses projetos, tanto na biblioteca quanto em sala de aula, o professor inicia em sala de aula e traz para esse ambiente. Então, é com eles que nós realizamos essa parceria. Até então, essa parceria era presencialmente. E nós nos deparamos com a pandemia e com toda essa mudança que ocorre no contexto educacional. E eu já chamo vocês, convido vocês se querem estar ligados com tudo que está acontecendo, né, na área educacional, aqui no Colégio Santa Úrsula, acompanhe as nossas quartas compartilhadas. Temos todo o material explicando tudo direitinho, todo esse processo, para que não haja dúvidas. Então, após essa live, você pode conferir toda a nossa playlist ali da quarta compartilhada. E foi nesse processo, foi com essa preocupação com o incentivo, que quando nós nos deparamos com essa pandemia, a preocupação foi, nós estávamos com os nossos alunos em casa. Como levar, até porque os pais que já estão acostumados com todo esse contexto, com todos esses projetos que nós realizamos, eles perguntavam, e cadê a biblioteca, né? E a biblioteca, ela tinha que se adequar a esse novo ambiente. E foi então que nós pensamos na parceria com a Árvore.
e trouxemos para o Colégio Santa Úrsula a Árvore Livros. E, Júlia, rapidamente, fala para a nossa comunidade o que é a Árvore Livros. Então, a Árvore Livros é uma plataforma de leitura digital, né? E a gente gosta muito aqui de falar que ela também é um ponto de conexão entre a escola e a família, né? Porque a gente tem a oportunidade de oferecer um acervo de mais de 30 mil livros, né, para os alunos aqui, para os professores também. E aí a família está em constante contato com a escola por meio da leitura, o que a gente acha que é muito poderoso e muito e traz frutos muito, muito ricos e muito bons, justamente para essa formação de leitores que você falava, né, Thaís? Então, aqui na nossa plataforma Árvore Livros, os alunos, os professores conseguem encontrar materiais de leitura, alguns materiais pedagógicos para dar suporte aos professores também. E toda essa ideia de criar um ambiente de leitura favorável para a formação dessa criança, desse aluno, desse adolescente, né? Então é isso que a gente faz aqui, esse é o nosso propósito. A gente tem esse propósito, né, de transformar a educação brasileira por meio da leitura, né? E é isso que a gente vem fazendo. E da mesma forma que nós temos a nossa biblioteca física, e nós costumamos dizer que a biblioteca, nós temos duas bibliotecas agora, vamos dizer assim. Nós temos a biblioteca física e a biblioteca virtual, que é essa parceria com a Árvore Livros. E os professores têm sido professores engajados no processo de mostrar todo esse movimento na Árvore Livros para os alunos. Nós já estamos com projetos realizados por nossos professores na plataforma. Não é apenas o acesso, não é apenas entregar a esse aluno o acesso na plataforma. É mostrar a experiência, que é vivenciar todo esse mundo que existe na árvore, com as categorias, com as conquistas, que é uma parte que os alunos gostam demais e buscam e nos dão esse feedback na biblioteca, nos procuram para falar como foi a sua experiência, nos procuram, Júlia, até para indicar os livros, e às vezes eles ficam tristes, porque eles não podem indicar os livros para os professores, mas mesmo assim, eles não deixam de fazer essa indicação, mesmo que anotando e mostrando as novidades que nós temos lá na árvore a todo momento. Inclusive, tem esse feedback e nós estamos participando agora, que a Árvore Livros tem concurso, né, possui concursos próprios, e nós estamos participando agora do Mulheres que Transformam, que é um concurso promovido pela Árvore. Júlia, que concurso é esse? Que legal, que legal. A gente fica muito feliz com a participação de vocês no nosso concurso. A gente tem concursos semestrais. O último concurso foi um chamado Releituras da Memória. Então, ele trazia alguns livros sobre o passado, sobre a memória, né, sobre os povos africanos, os povos indígenas. E aí, agora, esse semestre, a gente está com esse concurso lindo, que é o Mulheres que Transformam, que tem um propósito de dar visibilidade, valorizar as mulheres à nossa volta, né? E a gente pensou nesse concurso justamente para ele criar esse vínculo com a família, com as professoras, de forma aos alunos enxergarem as mulheres inspiradoras e transformadoras que estão em volta. Então, as nossas propostas de atividade, né? Nesse concurso a gente tem alguns livros que a gente indica a leitura, algumas propostas de atividade e, ao final, uma produção final que é compartilhada com a gente aqui na Árvore, que vai ser analisada, e aí vai ter uma votação e, inclusive, uma premiação para as 3 melhores turmas, né, para as 3 melhores participações por cada segmento. E aí a gente tem todo esse trabalho de percepção, assim, dos alunos à sua volta, né, na sua comunidade, de que mulheres são essas, que são tão inspiradoras, e às vezes as histórias são tão caladas, né? Às vezes a própria mãe, né? O aluno não conhece a história da mãe, a história da avó, da tia, né? Então a nossa proposta é essa, né? De criar esse vínculo, esse afeto, né? Entre essas crianças e essas mulheres. E aí a gente tem a participação aí de livros de autoras brasileiras. Então a gente tem Marina Colasanti para os anos iniciais, a gente tem Débora Tomé, a gente tem várias autoras aí que a Conceição Evaristo é uma indicada para o ensino médio. Então a gente tem leituras muito valiosas aí da literatura brasileira, né?
nesse concurso. E aí agora já está acontecendo, né? O concurso já está aí, já está quase, na verdade já está quase acabando mesmo, é dia 17. Dia 17 de setembro que devem ser enviadas as propostas, né, as ações finais. Então a gente está aí esperando e super ansiosos para ver o que eles vão produzir, o que as escolas vão produzir. E a premiação, lembrando que vai ser o resultado e a premiação sai no dia 13 de outubro. Então, esse é o nosso concurso. Inclusive, Júlia, uma das nossas turmas participantes são compostas apenas por homens, apenas por meninos. Muito legal isso. E é bom mostrar essa importância para eles, né? Eles estão aprendendo, estão bem engajados. Aqueles que quiserem acompanhar um pouco mulheres que transformam aqui na escola, pode acessar o Instagram da escola, do colégio, que nós estamos sempre atualizando, colocando nos stories, viu? Tá bem legal essa participação. Thaís, que importante, né, essa presença da formação de meninos, né, que também conseguem olhar, valorizar e perceber as mulheres à sua volta, né? O quanto que isso é rico. Super parabéns para a escola e para as professoras que estão envolvidas. Muito legal. Obrigada, Júlia. E além da Árvore Livros, nós temos também a Árvore Atualidade. A Árvore Atualidades, que é a partir do 7º, 8º e 9º anos. E nós temos aqui uma representante, né? Que é a professora Adriana, que faz esse trabalho com essas turmas. E, Adriana, a participação é sua. É minha. A Árvore Atualidades foi um presente, na verdade. Eu encarei como um presente para os professores das outras áreas, sabe? Que a gente não tem, assim, tantas horas para a gente ficar mastigando os livros ou fazer roda de leituras com os alunos. Eu recebi como um presente. E veio para nós, né, no momento que a gente via a utilização, como é linda a plataforma, que a gente vê o tempo que os alunos se dedicaram à leitura, tem umas questões referidas ao texto, então isso é muito, muito rico, assim, para o professor. A busca dos textos realmente é o que diz o nome, é uma árvore de atualidades. São várias notícias, trazendo várias coisas, desde a matemática a tudo, gente. É só buscar. Bota lá o nome do que você está dando e vai chegar várias notícias, né, gente? Claro que em âmbitos, às vezes o foco são totalmente diferentes. Isso trouxe para mim muita munição de leitura, né? Que trouxe para mim foi uma análise de dados, né? Normalmente a gente, no final dos bimestres, das avaliações, a gente faz uma análise de dados e eu estava percebendo que muitas questões eram erradas porque faltava um pouquinho de interpretação, faltava leitura e eu decidi trabalhar nessa questão de que meu aluno ele tivesse um leque maior, tanto da língua portuguesa, quanto ele pudesse interpretar, né? Fazer esse meu aluno um pouquinho mais leitor, né? E não só como uma disciplina isolada, mas em tudo. A gente sabe que um aluno leitor, ele desenvolve até muito melhor a matemática. E eu fiquei pensando, e a ciência, será que não dá para dar esse foguete decolar? E foi uma experiência. Começamos, e para mim, o que ficou mais evidente é que o meu aluno, além dele entender que nós estamos vivenciando aquele conteúdo, ou seja, aquele conteúdo que nós estamos dando, não ficou no passado, ele está nas notícias, ele está super contextualizado, né? E eu achei interessante a curiosidade. Existe um espaço lá que o meu aluno ele precisa escrever e falar sobre, ou defender um ponto de vista, ou dizer por que aquilo ali não é tão vilão com relação ao texto lido. E eles começaram a discutir na sala de aula, foi um texto com relação a um animalzinho chamado pangolim, que ele estava altamente ameaçado porque as pessoas estavam direcionando o pangolim diretamente à transmissão da Covid-19. Olha como é atual, gente. Não é de você ficar assim, uau. E, de repente, os alunos pararam a leitura, fizeram a leitura e tinham as questões, e eles começaram a debater o ponto de vista. E eu achei linda a questão que dizia assim,
se você fosse o pangolim, qual seria a sua defesa? Você ia argumentar positivamente ou você assumiria a culpa? Como é que você ficaria nesse sentido? E gerou uma discussão muito legal na sala de aula, gente que defendia o pangolim, outros que não defendiam, e eu percebi que realmente quando eles conhecem, né, tem o conhecimento, que é os conceitos, eles vão ficar na ciência, é necessário, são necessários, mas a contextualização deles saberem, poxa, não foi só o passado, não, tá aqui, tá acontecendo, o que a professora tá falando é relevante, porque, tá em movimento, e a leitura faz isso, ela traz movimento ao conteúdo, ele faz com que o meu aluno, ele tenha um discurso, né, mais bonito, mais científico, eu até falo, tá, gente? Mais científico sobre aquilo que ele tem vivido, e para mim foi uma experiência muito boa, como professora, de ver a discussão acontecendo, de saber que eles estão com domínio do conteúdo, porque não se discute algo que não se sabe, né? Se discute algo que você está querendo conhecer ou está conhecendo e você vem com argumentos e de repente você tem aí aquele teu aluno que está curioso pelo próximo texto, né? É uma das coisas que eu não deixo de usar. Toda finalização de capítulo a gente coloca uma atualidade para que eles façam essa união do que a gente está vendo com o que está acontecendo lá fora, né, com as notícias que estão acontecendo lá fora, e torne, como diz o nome da plataforma, atual para ele, atual para a gente. Então é um momento de discussão muito bom, muito bom. E às vezes aquele meu aluno que não é tão nos conceitos científicos, ele abraça a leitura. Ele abraça a leitura, ele abraça a curiosidade, ele quer ler até o final para saber se realmente aquilo ali é o que está acontecendo, né? Hoje nós vimos a crise da vacina, e por que ela está em crise, se todo mundo só fala em vacina. Então, é interessante a gente, como corpo de professores, não só a utilização, mas termos essa ferramenta é riqueza, gente, é riqueza. Saber que nosso aluno, ele não é que eu escutava muito isso, que o nosso aluno ele não está querendo a leitura, mas despertar a curiosidade no aluno faz com que ele se torne leitor. Então, o nosso trabalho, vem dizer, é meio caminho, né? Meio caminho, a gente desperta, lança uma pergunta ou pega um texto que o tema já deixa o meu aluno, oxe, por que não? Porque sim, às vezes o debate acontece antes da leitura, antes deles entenderem o contexto. E isso é muito bom, porque se futucando, né? Eu sou daquelas que mexem em tudo, a gente vai mexendo e os textos são muito recentes. Eles não têm um tempo, foi de 1900, não. 2020, 2021. Então, são notícias que estão aí pelo mundo afora e fazem um recorte muito bonito, planejam a questão das atividades na própria plataforma, né? Ela é muito viva. Ela é muito viva e isso me deixa muito feliz, porque um dos nossos principais papéis é não só desfrutar de uma plataforma, mas é gerar essa curiosidade no nosso aluno. Acho que tudo parte desse interesse dele, né? E quanto mais interessado eles ficam, melhor é a nossa aula e a gente facilita o caminho aí para que esse aluno ele trilhe mais facilmente lá na frente, né? Que legal você ter falado isso, Adriana, porque eu fiquei pensando aqui que a nossa plataforma é viva, a gente lança 7 editorias por semana, então tem uma atualização semanal do nosso conteúdo de fato, né, com, enfim, nossa equipe de conteúdo que está escrevendo e que está pensando e que está pesquisando e que está pensando nessas atividades que você falou, e é legal, inclusive, comentar que essas atividades são sempre baseadas em jogos, então elas têm um esquema que os alunos ganham pontos conforme eles preenchem as atividades, e é isso, eles conseguem montar o avatar, conseguem itens especiais, conseguem um fundo interessante pro personagem deles, e eles é baseado nessa montagem de personagem, o que é um jogo, a mesma ideia desses joguinhos que muitos dos nossos alunos jogam no celular, jogam no computador, né? Então,
a gente usa essa para engajar, né? Como você falou, que eles acabam se engajando muito para que aconteça esse engajamento, a gente usa, né, dessas táticas de jogo mesmo, assim, né? E isso realmente cria um interesse muito interessante, um interesse muito grande. Uma curiosidade. Dos alunos nos nossos textos. E ainda por cima, os textos eles são sempre multidisciplinares, né? Então, são sempre textos, como você falou, você é professora de ciências, você entende a necessidade de se trabalhar a leitura dentro da sua disciplina, né? Então, a gente tem exatamente esse propósito, e a gente fica muito feliz que vocês usam e pensam exatamente com o que a gente propôs, que é isso, né? É você, dentro da sua disciplina, trabalhar temas atuais, recortando, claro, para a sua disciplina, mas atravessado pela leitura, né? Então é isso, como que ali dentro daquela, inclusive para os professores, né? Essas atividades todas são pensadas em cima das habilidades da BNCC de leitura. Então, a BNCC, as habilidades de leitura estão ali em todas as atividades, né? A gente está desenvolvendo isso nos alunos, porém dentro dos temas das disciplinas de vocês. Né? Então é esse o nosso propósito, né? Por um lado, auxiliar o professor ali no planejamento de aula, no desenvolvimento dos alunos. A gente tem os relatórios também que vocês veem, né? Que ajudam a entender o que esse aluno está precisando, exatamente aonde que ele precisa desenvolver mais, aonde que ele já desenvolveu bastante. Né? E por outro lado, gerar esse interesse, esse aprendizado para o aluno, né? Em temas atuais, como você falou, que é exatamente o nome da plataforma, né? Atualidade. Então, a gente fica muito feliz. Eu estou muito feliz de ouvir esse relato aqui. Foi muito bom. E aí também que a gente consegue ver a importância, né? Que é a formação na base, né? Porque esses alunos chegam aos 7º anos, 8º anos, já fazendo essa leitura crítica, já gerando essa discussão em sala de aula. E a atualidade também gera essa discussão por uma busca por essa informação, né? Começam na plataforma e eles começam a procurar toda essa informação, a utilizar a leitura. Então é importante essa base, esse início, fazer esse aluno começar a ter o gosto pela leitura, até se tornar um leitor crítico, numa sala de aula, numa discussão. E, Júlia, tocando no assunto que você falou sobre a gamificação, né? Vamos entrar nesse assunto agora. A gamificação tem tanto na Árvore Livros, né? A Floresta, e na Árvore Atualidade. Vocês trabalham com essa gamificação. E nós temos também a Liga de Leitores. A Liga de Leitores é uma competição que gera muito engajamento aqui com os nossos alunos. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa competição na Árvore Livros. Legal, muito bom. É isso aí, a gente tem gamificação nas duas plataformas, elas são diferentes e os alunos adoram, né? Toda vez que a gente conversa com alunos, os alunos ficam muito animados, eles pedem a nossa floresta, né? Então, explicando rapidinho para quem ainda não conhece a floresta é uma proposta de, conforme os alunos leem, eles acumulam moedas e gotas de água e também pontos, mas para a floresta, principalmente as moedas e as gotas de água, e eles compram as árvores deles, eles plantam, né? A história é que a floresta em que o Otto, que é o nosso macaquinho, nosso mascote aqui, onde ele morava, foi desmatada, e aí a gente precisa ler e plantar árvores para ajudar essa floresta do Otto, né? Então a gente planta as árvores, elas são super legais, coloridas, e aí todas as vezes que a gente conversa com a escola é muito legal, porque os alunos pedem para ver a nossa floresta. A gente também tem floresta, né? A gente também vê muito isso aqui. Os professores pedem para professores, perguntam quantos pontos nós temos na árvore. E eles cuidam, né? Eles falam, tá pouco aqui, não tá crescendo a sua árvore. E você tá sem água? Eles cuidam. Então, assim, é muito legal. Gera essa interação muito interessante, assim, tanto para o professor quanto para os alunos entre si, né? E aí a gente tem a Liga de Leitores, que é essa competição que você falava, né, Thaís? E é justamente com base nos pontos que a gente acumula com leitura. Então, conforme nós, tanto professores quanto os alunos, né, conforme a gente lê, a gente ganha pontos, e esses pontos são calculados com tempos de leitura, tá? Então, conforme essas páginas são lidas, e aí essa porcentagem de páginas lidas aí, ela é calculada com base
numa taxa de palavras por minuto. Então, claro que você tem mais palavras numa página, é esperado que a gente gaste mais tempo naquela página, né? Então, essa quantidade de páginas lidas é calculada com base em estudos e tudo que a gente fez aqui, que o nosso time de página, não por livros, né, Júlia? Isso, por páginas, não por livros. Isso. Então, por páginas e a quantidade de palavras dentro de uma página, né? Então, se é por exemplo, um livro que tem imagens e poucas palavras, né? Algumas palavras, só pouco texto, a gente vai ler mais rápido, naturalmente, do que um livro cheio de páginas com muitas palavras. Então, a gente tem esse cálculo feito, de novo, com base em estudos aqui que a gente fez, com estudos que a gente usa de fora, né, de pesquisadores que se debruçam nisso mesmo, né, nessa leitura, na fluência leitora. E aí a gente, então, tem as páginas que a gente leu, os alunos têm as páginas que eles leram, e isso faz com que eles ganhem pontos, né? Então, quanto mais eles leem, mais pontos eles ganham, e essa quantidade de pontos vai para um ranking, né? Eles conseguem entrar nesse ranking da escola, da turma e da escola, né? E também de todos os leitores de árvore. E aí o ranking, a Liga de Leitores é justamente esse ranking, essa competição de todos os leitores da árvore no Brasil inteiro. Então os alunos competem com alunos de várias escolas aí ao redor do Brasil. E aí por mês, né? Cada mês, uma competição mensal, então a cada mês tem uma premiação ao final do mês para aqueles alunos que mais leram de acordo com o segmento. Claro que a gente não vai colocar para competir um aluno de ensino médio com um aluno de educação infantil, mas por segmento tem um resultado aí que sempre sai nas nossas redes sociais, né? O nosso Instagram é @leianaárvore e sempre sai lá o resultado. Júlia, mas me diz uma coisa. Fala sinceramente comigo aqui. Esse aluno, ele tem como enganar a árvore? Olha, ele não tem como enganar a árvore porque a gente já mapeou as formas que os alunos podem querer enganar a árvore. Então, tem formas de ser desclassificado da liga, infelizmente, né? Assim, se um aluno deixa a página aberta lá há muito tempo, ele não vai ganhar. Vocês conseguem saber? A gente consegue saber. Isso. Se o aluno passa muito rápido, as páginas não são computadas, então não adianta também. Que mais? Se um e tem que ter 50% do livro lido, não é isso? É 50%? Isso, para computar como um livro lido, sim. Isso. Mas para os pontos é por página. Então tudo bem se o aluno entrar e ler um pouquinho por dia, isso não é um problema. Mas é um problema se ele quiser enganar. E aí também tem casos de abrir a árvore no computador e no celular para ir mais rápido. A gente tem nosso aplicativo, né? Para ir mais rápido, não funciona, não vai mais rápido. O negócio é abrir, tirar um tempinho, nem que seja 10 minutinhos ali por dia para ler um pouquinho. É isso que a gente quer, é isso que a gente incentiva, né? Essa leitura diária aí, que cria esse gosto, né? A gente fica pensando, e agora, o que será que vai acontecer na história, né? E aí a gente lê mais. E é importante frisar que a competição é apenas um incentivo. Ela não é a parte importante da árvore. A parte importante da árvore é a leitura. Então não adianta vocês ficarem pensando apenas na competição, até porque quando se ganha, você esquece. Quanto mais você lê, o aluno que ganha, né, Júlia? É aquele que esquece da competição e parte para a leitura. Então não tem como enganar a árvore, gente. A árvore está lá computando com todos os relatórios, tudo certinho. E aqui Júlia, o nosso aluno... Agora me despertou foi a curiosidade. Deixa eu ver aqui. E na árvore de atualidades, existe como... Porque eu vejo assim que aparece para mim um tempo lá de leitura, sabe? Mas eu não sei se isso rola na árvore atualidades, não. Conta aí. Na árvore atualidades a gente não tem o ranking nacional. É uma ideia, né, a gente fazer. A gente teve a competição das Olimpíadas no ano passado, no primeiro semestre, na verdade. Em junho. Isso. E aí a gente tem essa competição das Olimpíadas, mas é diferente. Não tem a Liga de Leitores para atualidade ainda. É uma ideia, uma sugestão. Né? Um tempinho de leitura, quando meu aluno online não entra. Aí eu digo, eita, ainda não entrou. Entra que tem que pelo menos abrir o texto. Legal, para que ele comece lá o cronômetro, né?
Eu digo, mas olha, peraí, deixa eu ver se eles podem enrolar, deixar ali aberto, ou se já vai computando também, né? Pode não, tá vendo? Na Árvore Atualidades a gente ainda não tem essa competição, mas os professores têm esse acesso, né? Os professores têm acesso a um relatório bem completo, como você está falando, e aí, então, é interessante usar, quem sabe, né? Os professores possam usar para gerar essa competição super saudável, os alunos gostam bastante. E a competição da Liga de Leitores, aqui no Santa Úrsula, nós temos a competição nacional, que é premiado o primeiro, segundo e terceiro lugar nacionalmente, e aqui nós também temos a premiação. O aluno que se destaca no segmento, primeiro e segundo lugar, tanto do segundo ao quinto quanto dos sextos anos, eles recebem um botão colecionável, tá? Para fazer parte da sua, você pode colocar na mochila, na blusa, mas para saber que você foi um ganhador em primeiro lugar da Liga de Leitores aqui do Colégio Santa Úrsula. Mas, como eu disse, isso é apenas um incentivo, é apenas um pontinho da árvore. E também, Júlia, nós criamos aqui, juntamente com a plataforma, o Super Leitor. O Super Leitor já era um projeto que acontecia ao final do ano, nós premiávamos, porque costumamos dizer o seguinte: o aluno Santa Úrsula é um aluno leitor. Não tem como não dizer que o aluno Santa Úrsula ele não é leitor, porque a leitura está envolvida em todo momento no aluno, com o aluno. Esse incentivo é gerado em todo momento. Mas ao final do ano, você que se destacou a mais, você se torna um super leitor. Todo mês a biblioteca lança um livro, que é um livro direcionado da Árvore. Eles realizam a tarefa e nós entregamos para eles, virtualmente, um selo com a capa do livro. E o aluno também vai colecionando esse selo e, ao final do ano, conseguindo todos os selos, ele se torna um super leitor com certificação. Então, fazendo essa separação, existe a Liga de Leitores, em que é premiado todo mês com um botão, Liga de Leitores. E existe o super leitor, que é uma participação da biblioteca, uma competição da biblioteca, que a premiação será ao final do ano com a certificação de super leitor. Então, um recurso que nós aproveitamos para trabalhar com eles, porque de início nós já tínhamos esse projeto com presencialmente, e nós tornamos ele em parceria com a Árvore para todo esse processo continuar existindo enquanto os alunos estavam virtualmente. E lembrando que... Pode falar, Júlia. Não, eu só ia comentar que vocês devem ter muitos super leitores, porque eu estava dando uma olhada aqui antes da gente começar, que... Sim, pode falar os dados, viu? Pode aproveitar para falar os dados aí de leitura. Eu fiquei, assim, espantada, porque eu vou falar para vocês, nas turmas de vocês, em Árvore Livros, já foram mais os professores, né? Já foram lidos quase 11 mil livros esse ano. São 10.867 livros que foram lidos na plataforma. E aí dá uma média de 18 livros por aluno. O que é muita coisa, né? A gente está no mês 9 agora, né? A gente está em setembro. E aí já foram aí 2 livros por mês de média, né? Porque tem aluno... Estava vendo que tem umas alunas aí de vocês que já leram 400 livros esse ano. Assim, tem umas coisas muito incríveis. Inclusive, vocês têm 5.907 horas de leitura. Eu tava pensando, quanto que é isso, né? Isso dá mais de 200 dias de leitura, assim. Vocês têm muitas horas de leitura. Então, imagino que vocês tenham muitos super leitores aí. E ainda por cima, eu anotei aqui os 4 livros preferidos de vocês, da escola de vocês, que tem mais de 100 leituras cada livro. Então, 100 alunos, né? Ou se um aluno leu mais de uma vez, mas mais de 100 leituras. A Cor de Coralíneo, João Espinhoso, A Grande Jogada, Uma Amizade em Perigo. Então, esses são os 4 livros que os alunos do Santa Úrsula mais leram. Então, realmente, vocês estão de parabéns. E imagino que essa premiação de super leitores aí deva realmente premiar muita gente, porque vocês têm lido bastante mesmo. A gente fica super feliz de ver esses números, assim. E esses alunos estão engajados, né? E essa formação leitora, vocês super comprometidos com a formação leitora dos seus alunos. Então, estamos muito felizes com a parceria. E é algo que trabalha aqui muito e engaja também. Você falou alguns livros aí, eu lembrei que foram muitas indicações. Eles fazem a leitura do livro e começam a indicar para os colegas.
e gera essa visualização no livro. Um dos livros que você citou também foi um dos livros do Super Leitor, que eles também engajam muito com esses livros. Então, as indicações, e até eu queria deixar aqui também uma sugestão para a Árvore, para que os alunos possam nos indicar livros, porque eles trabalham demais com as indicações. Falam muito, mostram os livros que eles estão lendo. Existem alunos, essa semana, uma aluna me procurou para solicitar que eu indicasse um livro, porque ela já é uma leitora muito fluente, um livro que não estava no segmento dela, e a gente procurou os pais, eles liberaram. Então, assim, a indicação é algo que acontece demais aqui na escola. Eles fazem realmente, eles trabalham muito. Isso é muito legal, Thaís. Sabe que a gente tem aqui, a gente fez um estudo uns tempos atrás, que a gente constatou que, de fato, os livros mais lidos são sempre os mais indicados, assim, são sempre os indicados, sabe? Então, tem uma relação muito direta aí entre a indicação de livros e entre esses livros serem lidos de fato. E aí é legal ressaltar que eles ainda não podem indicar para professoras, a gente pretende colocar isso na plataforma em breve, mas isso é um feedback que chega das escolas constantemente, assim, é uma coisa muito legal mesmo, que a gente fica muito feliz, na verdade, dos alunos terem esse interesse em indicar livros para os professores, mas eles podem indicar livros entre si, o que também é super legal, né? Então, às vezes, a gente fala que indicar livro é uma forma de afeto, então é muito bonito quando você pega um livro para ler, você lembra de alguém, né? Você lembra de um amigo, de um colega, inclusive de uma professora que você vai poder indicar não pela plataforma, né? Mas isso é uma forma de afeto, é uma forma de demonstrar ali que você um vínculo, gosta, né? A leitura também é vínculo. É um vínculo. Vínculo afetivo, então, isso. Então, é legal a gente incentivar também a indicação entre eles, né? Entre os próprios alunos. Muito legal. Eles sempre vão lembrar daquela professora Adriana, que nos mostrava os textos na atualidade, todo esse movimento que era feito em sala de aula. Leitura é vínculo afetivo. E assim, gente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Deixa eu falar uma coisa. Sim, Adriana, fica à vontade. Lindo que ela estava citando alguns livros. E assim, né, gente? Professor, lanche, a gente comenta muita coisa. E alguns livros que você citou fazem parte de um acervo que os professores do Santa Úrsula da língua portuguesa, eles fazem, eu acho que no final do ano, eles escolhem para trabalhar livros por bimestre. Então, teve um livro aí que você citou, que eu me lembrei da minha parceirinha dos 7º anos, né? Professora Isadora, que era um dos livros que ela tinha escolhido, né? E é interessante porque quem gosta do papel, hoje, nós temos uma biblioteca rica. E quem não utiliza mais o papel, mudou totalmente para a tecnologia, a gente tem essa biblioteca, como a Thaís bem falou, às mãos, né? No celular, né, fazendo realmente a educação transpassar, porque eu acho que o mais difícil para a gente como professor ficava no meio disso aí, sabe? A gente nem tinha material para dizer que eles estudassem pelas tecnologias e nós também não tínhamos como desvincular hoje a tecnologia do nosso cotidiano. Então, quando alguém pensa numa tecnologia que nos ajuda, e não só nos ajuda, né, porque leitura vai além da escola, né, vai muito além da escola. Então, quando a gente une isso, a motivação, a vocês pensarem nessa gamificação e a gente utilizar essa plataforma, termos essa plataforma para o nosso aluno, é um diferencial muito grande, porque a nossa biblioteca é linda, né? Eu fico lá apaixonada, que eu tenho uma pequenininha que eu coloco, digo, sou péssima contadora de história, gente. Se for contar Lobo Mal, eu conto 3 vezes e é tudo diferente. Todos são diferentes. Então, como eu não sou boa contação de contação de histórias, eu coloco lá na plataforma do Santa Úrsula, ela assiste, e as meninas se vestem, elas fazem vozes. Então, isso é muito bom, gente, muito bom. Isso eu digo para minha pequenininha que ainda não é leitora, eu digo que ela é observadora. Ela pega livros e sai observando. Mas é muito bom termos isso em mão, sabe? De dizer, não, você pode ler do jeito que você quiser. Quer papel, quer o livro, né? Que tem aluna minha que diz, professora, eu gosto de folhear, eu sinto o cheiro dos livros. Diga que coisa linda. Então desce e tu vai para a biblioteca. E tem outros que dizem, não, professora, eu fico aqui mesmo, mostro o celular e a plataforma abre no celular com muita tranquilidade. E isso é, como eu disse no início da live, é munição, gente. É munição
o gás para esse foguete ir muito além, né? Muito além de uma disciplina, muito além das correções gramaticais, né? Vai para as nossas mãos como um aluno que sabe interpretar, que é coeso, que tem um senso crítico. E isso é muito bom. Isso se aprende na escola, fora da escola e na árvore. E você tocou num ponto, Adriana, aí que realmente é muito importante. A árvore, ela veio para somar, tá? Ela não veio para substituir. Nós continuamos com o nosso espaço físico. Por enquanto, por hora, nós não voltamos ainda com os empréstimos dos livros. Provavelmente retornaremos com esses empréstimos o ano que vem. No entanto, o espaço para estudos, para leitura continua ativo. O espaço para a leitura dos livros físicos continua ativo. O nosso trabalho com os livros físicos, muita gente, muito pai, muito aluno com saudade do nosso passaporte da leitura, do nosso álbum de leituras. Então, atenção, esses projetos, esse trabalho presencialmente, ele não foi esquecido. E ele não é um trabalho que não vai mais existir, continuará existindo. É certo que nós estamos em um processo, né? Uma parceria, uma nova maneira de ler. A biblioteca agora, como eu disse no início, nós temos a biblioteca física e agora a biblioteca virtual. Até porque a preocupação aqui é a formação do leitor de fato. E aquele aluno que ainda chega na biblioteca procurando o livro físico, que não está ultrapassado, verdade, ele ainda encontra esse livro físico e ele também encontra agora o livro virtual. Ele pode, em qualquer lugar, estar em contato com a leitura. E o Santa Úrsula proporcionando esse contato para o aluno. Então, aqui eu gostaria de frisar que é uma parceria e que o incentivo à leitura, essa semana mesmo, nós tínhamos alunos em sala de aula, na biblioteca, fazendo a leitura dos livros físicos para o nosso mês da Bíblia em comemoração com o professor de religião. Lembrando que nós trabalhamos com todos os professores de ciências, português, história. A biblioteca, de fato, está de portas abertas para fazer parceria com todas as áreas. Então, frisando que a Árvore Livros é uma parceria, é algo a mais que nós podemos desfrutar nesse ambiente. Não apenas uma substituição. Até porque ler um livro físico e ler um livro virtual, um livro digital, desenvolve habilidades diferentes no aluno para começar, né? Assim. E também, olha o tamanho, quantas possibilidades de leitura. Eu acredito que não conheço ainda. Espero que um dia eu possa conhecer a biblioteca de vocês. Tá convidada, Júlia. Mas eu imagino que tenha muitos títulos aí. Na Árvore a gente tem outros tantos títulos. Então, que bom que a gente pode somar forças, né? Isso. Nunca substituir. Eu também tô sempre lendo um livro na plataforma e um livro físico. Eu sempre tenho os dois ao mesmo tempo. Então, eu acho que é isso. É o ideal mesmo. A gente tá nessa parceria para fortalecer. E falando em parceria, nós temos a parceria da Árvore, a parceria dos professores e nós também temos uma parceria muito importante, que é a dos pais. Não adianta apenas, né, termos esse caminho, levarmos esse caminho de formação de leitores, se o aluno chega em casa e esquece o acesso. Então a Árvore proporciona isso e nós temos os pais como os parceiros. Os pais de Santa Úrsula são parceiros da biblioteca, estão sempre ativos, sempre falando conosco na biblioteca. Então aqui é uma parceria formada por Árvore, professor e pais. Sempre foi assim e continuará sendo assim, apenas com o acréscimo da Árvore Livros, porque essa é a nossa preocupação. E, já que estamos ao final, a Adriana gostaria de falar algo mais, se despedir dos nossos alunos, da nossa comunidade. Coisa linda, coisa linda. Como eu falei, né, acredito que a leitura, ela, assim, eu me lembro bem nessa fase de transição de aprender a ler, gente. Talvez por isso eu fico tão fascinada por esse mundo. E eu me lembro que quando eu passava pelas coisas e eu não sabia ler, eu ficava agoniada, porque não tinha como entender, né? Era o que vinha na cabeça, era aquilo ali. E como para mim foi importante saber o significado das coisas, interpretar as frases. E quando a professora, para mim, né, professores de português muito marcantes que eu tive, e eu amava a interpretação de texto.
né? Hoje sou, sim, professora de ciências, mestre em ensino, e eu nunca passei por nada sem precisar fazer uma leitura, né? Sem precisar desse acervo, dessa interpretação, de ter esse pensamento crítico. E eu fico muito feliz porque eu estou no Santa Úrsula como professora de ciências dos 7º anos. Imagina que alunos de 12, 13 anos, com um senso crítico tão lindo, que eu fico imaginando lá fora, e talvez eu fico assim, tão maravilhada com os resultados, com esse aluno leitor, com essa preocupação com a leitura, com o futuro, né? Porque dar conteúdo é uma coisa, preparar para o futuro é outra. E a leitura, ela faz isso, ela prepara para o futuro, porque todas as disciplinas são necessárias uma boa leitura. E para saber o que se está sendo envolvido ali, também é necessário ter um bom senso crítico. Então, eu tenho alunos com um bom senso crítico, claro que nos desafia como professores, mas nos deixa extremamente maravilhados com o resultado de cada discussão. Então, fica a minha dica de mergulhar nessa plataforma, mergulhar ainda mais na leitura, né? De imaginar uma construção para o futuro. A verdade é essa. Talvez a minha leitura hoje não me traga bons poemas à mente, mas no amanhã a gente vai estar citando coisas que nós lemos, que nós vivemos, que nós aprendemos. E hoje, né, especificamente, não só, né, como no meu tempo como professor de português, mas com professores. Olha que coisa linda, uma ciranda de professores, dando gás aí nesse foguete e alegrando, né, gente? São aulas diferentes e isso também alegra o coração do professor. Então, deixo a minha fala, continuem aí nesse processo. Foi muito bom esse bate-papo com vocês, muito bom entender um pouquinho a parte dos livros, né? Eu ainda não mergulhei meus alunos nessa outra aba da Árvore Livros, mas já fiquei aqui reflexiva em como é que eu vou mergulhar aí agora. Obrigada, Adriana. Júlia? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz de conversar aqui, passar esse tempo com vocês, de ouvir um pouco mais sobre os relatos aí do uso da plataforma. Quero deixar aqui, reforçar, né, que podem contar com a gente pelo que precisar, chamar a gente para voltar de novo, chamar para conversar com os alunos, pode contar com a gente. E aí eu queria só deixar uma última reflexão, né, que a gente gosta que às vezes a gente conversa bastante entre nós sobre leitura, né, aqui dentro da Árvore. E uma vez eu ouvi uma fala de uma colega minha que me marcou muito, que foi que a leitura cria passaportes para fora e para dentro. Né? Então, como que a gente aprende mais sobre o mundo e sobre as pessoas e sobre as relações, né? A gente se coloca no lugar daquele personagem, no caso de uma leitura literária, de uma ficção, né? Ou a gente aprende sobre, se é uma leitura não ficcional, a gente aprende sobre fatos, né, que aconteceram, né? Então, como que esse passaporte para fora e também para dentro, né? Porque a gente aprende tanto sobre nós quando a gente lê, né? A gente descobre o que a gente é. A gente descobre muito da nossa essência lendo, né? Eu sou muito um resultado de tudo que eu li. Eu acredito que todo mundo acaba sendo também. Então, que bom poder fazer essa parceria com Santa Úrsula. E espero que a gente continue aí nessa missão de formar leitores com Árvore Livros e formar leitores críticos com Árvore Atualidade, né? De nos preocuparmos com essa criticidade. Então, é isso. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Obrigada, Júlia. Obrigada, Adriana. E eu faço um convite a você que ficou até agora conosco nesse bate-papo sobre a leitura, a hoje procurar um livro. Leitura se faz a qualquer momento. Procura um livro para ler. Você que é pai Santa Úrsula, acessa a Árvore junto com o seu filho. Cria esse vínculo com a leitura com o seu filho. Aproveita e descobre a nossa plataforma. Então, é um convite à leitura, já que foi todo esse o nosso bate-papo de hoje. E você também, que quer continuar a saber o que se passa aqui na Biblioteca Jorge de Lima, acessa o Instagram do Colégio Santa Úrsula,
pode também encontrar nas playlists da contação de histórias, onde Thaís e Jaqueline contam, vestem personagens e contam história aqui no YouTube também. Então, assim, a parceria, a biblioteca está aberta nos canais para fazer esse diálogo junto com a família, tanto na Agenda Edu, quanto na biblioteca física. Então, o convite é esse. Vamos todos juntos fazer as leituras. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau.